A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Vai na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pro gringo entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Opa! Bom dia, tudo bom, gente? Olá, hoje eu já comecei animadésima, lembrei dessa música do Raul Seixas de 1980. Óbvio que por causa das notícias de ontem, né? Não é bem alugar, estamos vendendo, mas no fim o conceito é o mesmo, né? Quer se desfazer de propriedades do governo e colocar na mão da iniciativa privada. Então, esse domingo fez um dia horroroso aqui em São Paulo e eu acabei aproveitando para ler um monte de artigo que o meu grande amigo Mário Busch me mandou para ler, pra gente abrir uma discussão política. Ele falou: Esther, você ainda tá com paciência com o assunto? Eu falei: olha, paciência a gente não tem, mas a gente vive essa realidade e no final das contas a gente tem que prestar um pouco atenção, óbvio, no que tá acontecendo, né? E esses artigos eram sobre... um era do Hélio Gurovitch, o outro do Fernão de Lara Mesquita, o Hélio é da época, o Fernando, o editor do Estadão, e os dois tratavam do mesmo tema, que era o capitalismo de compadre, né? E no final das contas a gente percebe que o que a gente está passando aqui no Brasil aconteceu lá nos Estados Unidos e em outros países capitalistas mais de primeiro mundo há muito tempo atrás. Nesse caso, nos Estados Unidos, é mais de 100 anos, né? Foi no final do século XIX. E como é que funciona o esquema do capitalismo de compadre, né? Na verdade, assim, imagina eu, Esther Krifkin, viro presidente do país e aí eu pego, junto com a minha cúpula de governo, seleciono X empresas que vão atuar junto comigo no governo. Então, essas empresas normalmente entram para a área de infraestrutura, pode ser educação, seja lá o que for, e essas empresas garantem para mim uma mesada, a tal da propina. Eu garanto que essas empresas, mesmo depois que termine meu governo, que não é, teoricamente não é eterno, elas vão continuar trabalhando, ou seja, quanto mais dinheiro elas me dão, mais tempo eu consigo ficar no poder, mas não necessariamente eu elejo essas empresas por conta da capacidade delas de produção, né? E, inclusive, eu tô citando aqui um exemplo, porque isso não acontece só no Brasil, aconteceu em vários países da África, em vários países da América Latina, na Ásia, principalmente na China. E isso aqui é uma imagem que eu tô mostrando aqui, de uma obra do Ai Weiwei, que é um dos artistas mais importantes da China e que também é um ativista político. E nessa obra ele retrata numa parede de um museu lá no lado exterior da fachada, lá em Munique, esses negocinhos que vocês estão vendo azul e vermelho são mochilinhas de crianças. E essas mochilinhas aqui são as mochilas das crianças que estavam dentro das escolas de, como diz o meu marido, de tofu, que simplesmente desabaram no terremoto que aconteceu em Sichuan em 2008. Morreram mais de 5 mil crianças, o governo chinês demorou um tempão para dizer quantas tinham morrido, as famílias culpam a qualidade da estrutura da obra, que foi muito mal feita, e lá também os compadres do governo que fazem parte, as empreiteiras e tudo mais, né? Então aqui a ideia é o seguinte: eu não sei qual é a solução, não sei se a solução é alugar o Brasil, mas alguma coisa vai ter que mudar. Eu não sei se a gente consegue partir para as mesmas mudanças que foram feitas lá nos Estados Unidos no século passado, porque a gente está vivendo num momento totalmente diferente. Então a ideia do meu amigo era que a gente precisa mudar a Constituição, que as pessoas que participem dessa mudança da Constituição não façam mais parte do governo, não possam se eleger, para elas não criarem leis para si mesmo. E o que é que vai ter que acontecer para realmente acabar esse ciclo de corrupção visceral que a gente entrou aqui? Bom, se vocês tiverem mais interesse em saber, leiam os artigos que são super bacanas. Leva aí mais de 2 horas para conseguir ler tudo, mas é uma reflexão muito interessante de um ponto de vista da onde que o capitalismo, a economia capitalista nos leva, né? Então, assim, a gente está só repetindo padrões
que são repetidos na Rússia. O Putin, a Rússia cresceu exatamente dessa mesma forma. E são formas que a gente, como trabalhador, percebe que é totalmente insustentável. A gente trabalha pra caramba e não consegue ganhar essa quantidade de dinheiro que essas pessoas conseguem, né? Então, a gente já percebe faz tempo que tem alguma coisa muito errada. Bom, um beijo, bom fim de semana. Parece que vamos ter sol, que ótimo. E é isso aí, gente.